Maicon recusa Flamengo para ficar no Corinthians, mas tem um porquê. Eu vou trazer este detalhe para você. Kaká finalmente bidou. Vou trazer tudo sobre o novo reforço do Corinthians. Thiago Maia no timão. Vou trazer para você tudo detalhadinho como você merece, fiel. Gostaria de pedir humildemente para deixar o seu like e se inscrever em nosso canal, porque é totalmente gratuito, você não paga nada e ajuda demais o nosso canal a crescer. Lembrando que já alcançamos a marca de 23 mil inscritos, passamos um pouco e quando alcançarmos 30 mil inscritos vou sortear duas lindas camisas do Corinthians para vocês. Lembrando que é um canal novinho, mas está crescendo muito rápido graças à nossa parceria e o meu muito obrigado a vocês. Já respondi todos os comentários dos vídeos anteriores, tá, fiel? Faltando aí 5, 6 comentários, que são os mais recentes de agora, porque aqui no canal do Corintianeiro eu sim dou valor a vocês, eu sim respondo todos os comentários de vocês. Então já deixou o like, já se inscreveu? Então vamos para o que interessa, vamos falar de Corinthians. Desculpa, fiel. Fiel, Paulinho e Corinthians encaminham a renovação de contrato e as negociações estão encaminhando muito bem. Por quê? O Paulinho aceitou reduzir salários para ficar no Corinthians, mas tem um detalhe importantíssimo, fiel. Apenas haverá a redução de salário, não haverá um contrato por produção. Essa pauta, esse contrato por produção não está em pauta, não está sendo nem discutido. Eu entendo a hipótese e entendo aí a importância de um contrato de produção, porque se o Paulinho vir machucar novamente, o Corinthians não teria que pagar o jogador parado, mas apenas está havendo uma redução de salário para o jogador ficar até o final do ano. Fiel, eu acho uma renovação de contrato com o Paulinho importante. Mesmo machucado, ele tem se demonstrado um grande líder dentro do Corinthians, ajudando os seus companheiros aí. E futebolisticamente pode ser importante. Obviamente que a sua posição de volante é uma posição exigida muito do físico do jogador e o Paulinho já tem uma certa idade avançada, mas é um jogador muito experiente. Quando se lesionou, estava jogando muito bem como primeiro volante aí com o Vanderlei Luxemburgo. Então, fiel, o que tenho para trazer para vocês sobre o Paulinho é que as negociações já aconteceram e estão encaminhando muito bem para uma renovação até o final do ano. Devo destacar que o contrato do Paulinho vence daqui 3 meses e o jogador será integrado 100% no time do Corinthians profissional, nos titulares do Corinthians, né, fiel? O profissional aí no dia 3 de abril, quando o Corinthians faz a sua estreia pela Sul-Americana, tá? Então, tudo sobre o Paulinho explicadinho, detalhado para vocês. Então, ótimo. Vamos partir para a próxima notícia, porque Matias Rojas fechou a sua contratação com o Inter Miami. Em outras palavras, Corinthians e Matias Rojas já foi tudo certo, já foi decretada a rescisão do jogador. Tanto é que ele já assinou lá. Se o Corinthians não tivesse feito a sua rescisão de contrato, se nada tivesse dado certo, ele não poderia assinar com o Inter Miami. Então, Corinthians e Matias Rojas, tudo certo. O jogador exigiu do Corinthians receber apenas os atrasados, que vai dar um total de direitos, imagem e salário de 8 milhões de reais, tá, fiel? Detalhe importantíssimo aqui, que ambas as partes chegaram aí a um acordo razoável. As duas partes se conscientizaram e decidiram não ir à justiça para prolongar mais esse assunto. O Corinthians aceitou pagar os 8 milhões de reais para o Matias Rojas em 2 vezes, tá, fiel? Então, Corinthians e Matias Rojas aí, livre um do outro. E, por favor, Matias Rojas, que o seu nome nunca mais seja ventilado no Corinthians, tá? Você não merece vestir essa camisa nunca mais na sua vida. Fiel, temos 3 novidades aí para o Campeonato Brasileiro, 3 mudanças na regra, e a primeira delas é muito importante, porque agora todos os clubes poderão ter 9 estrangeiros, tá, fiel? Isso é muito importante, porque antes a regra era 7, agora passou para 9. O Corinthians hoje dispõe de 5 estrangeiros no seu clube. Detalhe importante, o Matias Rojas era o 6º e já saiu. O Corinthians pode contratar mais 4 estrangeiros aí para completar o elenco do Timão. Vale destacar que o Corinthians teve nomes ventilados no Timão, como o Oscar Romero, como o volante português Checa, e o Corinthians estava muito reticente devido ao número de estrangeiros que tinha e gostaria de deixar algumas balas na agulha, ou seja, algumas posições aí faltando sem contratação para uma boa oportunidade de mercado que podia surgir. Agora, com 9 estrangeiros, se o Corinthians quiser, ele pode dar andamento. Não estou dizendo aqui que deu, estou dizendo que pode dar andamento, tá, fiel? Então essa regra é muito importante aí para os clubes se fortalecer
ainda mais. A segunda regra do brasileiro é em relação ao VAR, que agora todo lance polêmico que tiver, o VAR, toda decisão que o VAR chegar entre o VAR e o juiz de campo, as conversas serão exibidas em caixas de som no estádio para que toda a torcida possa ouvir. Isso também é de grande importância, porque é uma forma do VAR parar de dormir e trabalhar. Porque agora o estádio inteiro pode ouvir, então veja bem o que vocês vão fazer aí. E a última regra que eu acho também de suma importância era para todos os clubes que têm gramado sintético, fiel, deve abrir as portas do clube um dia antes para o seu adversário aí fazer um conhecimento do gramado, ter uma ambientação do gramado. Fiel, a minha opinião sobre gramado sintético deveria ser extinta, porque é um outro futebol, a bola corre mais, é totalmente diferente do que um gramado normal. E os clubes que têm gramado sintético levam vantagem quando jogam em casa, porque eles treinam só no gramado sintético. Quando um clube que não é acostumado com gramado sintético, que não tem contato com gramado sintético, obviamente que ele sofre um pouco, principalmente porque parece que você está jogando altitude, a bola corre muito mais rápido. Então se você tem um time levinho, é óbvio que você leva vantagem. Na minha opinião, não deveria existir gramado sintético no Brasil. Mas já que existe, colocaram essa pequena regra aí, coisa que um dia aí o clube treinando no gramado sintético um dia vai fazer alguma diferença, né, fiel? Vamos falar sobre mais notícias do Corinthians, por isso é importante você inscreva, tá vendo? Aqui trazemos detalhadinho para você como você merece, torcedor, e vamos falar do Maicon que decidiu ficar no Corinthians. É isso mesmo, fiel. E eu vou contar para você como essa decisão ocorreu. O Flamengo negociou com o Maicon uma semana atrás e acertou tudo com o jogador. O Flamengo jamais, repito, jamais iria lá no Shakhtar fechar com o Shakhtar sem saber se o jogador quer jogar no Corinthians. O Flamengo conversou com o Maicon, acertou base salarial, luva, tempo de contrato, acertou tudo com o jogador. Teve o sim do atleta, então o Flamengo foi até o Shakhtar, fez uma proposta que foi recusada e fez uma segunda proposta no valor de 6 milhões de euros, equivalente a 32 milhões de reais. Aí o Shakhtar aceitou. Acontece, fiel, que depois da decisão do Shakhtar ter aceitado e que chegou até o Corinthians, o Augusto Melo, junto com o Fabinho Soldado e o Rubão, chamaram o Maicon para conversar, fiel. Presta atenção nesta notícia e disse mais ou menos assim que foi passado para mim. Maicon, a gente te deve 8 meses de salário de imagem atrasados para vocês, mas aqui temos um planejamento de como vamos pagar para vocês esses atrasados. Você é muito importante para o clube, apresentou o projeto para o jogador e o Maicon tomou a decisão aí de permanecer no Corinthians. O próprio jogador ligou para o Shakhtar dizendo que quer ficar no Corinthians. Aí a negociação acaba, fiel. Porque a vontade do jogador em qualquer negociação ela é predominante. Se o Maicon falar, eu não quero ir, pronto, acabou. E é assim com qualquer jogador. O jogador pode negociar com o clube tal pode apresentar a proposta, o clube tal tá te querendo. Se o jogador falar, eu não quero, não quer, acabou. As negociações encerram ali. Então o Maicon aí já se encerrou, essa novela já acabou. Maicon segue como jogador do Corinthians. Comentem aí que eu quero a sua opinião sobre o que você achou dessa decisão do Maicon dele permanecer no Corinthians. Você queria que ele ficasse, você queria que ele saísse? Comentem aí que eu quero saber a sua opinião. Fiel, vamos falar sobre Kaká? Bora lá falar sobre o Kaká? Porque a situação é o seguinte, o Kaká saiu no bid do Atlético Paranaense como desvinculando o seu contrato. Saiu lá, Kaká não é mais jogador do Atlético Paranaense. Então, aquela história que o Cuca poderia segurar o jogador já caiu por terra e o Kaká, segundo informações da Gazeta Esportiva, da Rádio Itatiaia, entre vários outros meios de comunicação, o jogador teria chegado em São Paulo ontem à noite para realizar exames médicos e deve realizar aí a sua assinatura no papel no dia de hoje. Pelo menos a expectativa é essa. Como essa história do Kaká já virou novela, eu vou esperar ele assinar o contrato lá, apesar que sempre falei para vocês aqui, mesmo quando saiu a história do Cuca querer segurar o jogador lá, eu sempre falei que o Kaká estava contratado e que eu acreditaria ainda que o Kaká era jogador do Corinthians, porque pelas informações que tinha já estava tudo certo com o jogador, tá, fiel? Então, possivelmente, o Kaká hoje fará aí a sua assinatura no papel. Devo lembrar que tem que sair hoje mesmo, porque hoje é o último dia para clubes brasileiros inscrever jogadores na Copa do Brasil
e amanhã, dia 7, fecha a janela brasileira para contratações. Vale lembrar que é apenas para jogadores que têm contrato. Jogadores que não têm contrato vigente, você pode negociar normalmente, tá, fiel? Então a situação do Maicon é essa. Reunião com Augusto Melo, Fabinho Soldado, entraram em um acordo, resolveram fazer um acordo para pagar os direitos de imagem que o Maicon tinha com o Corinthians, tudo acertado. O jogador gostou do Corinthians procurar, de fazer uma proposta, um planejamento para pagar esses 8 meses de salário, que serão divididos, incorporados no salário do jogador. O jogador aceitou numa boa e vai ficar no Coringão. Fiel, quero trazer uma notícia importante aqui para vocês, é referente a esses direitos de imagem, tá? O Corinthians deve muito direito de imagem para muito jogador e muitos estão atrasados. Até jogadores que já saíram do clube, como Juliano, Gil. Então o Corinthians tem que abrir os olhos para não começar a ganhar processo aí, tá? Porque aí vocês querem arrebentar o Yunquili, né, irmão? O diretor de direito do Corinthians aí, tá? Do setor jurídico. Pelo amor de Deus, ajuda o Yunquili, que já fez um golaço contra o Carlos Leite, tá? Fiel, quero trazer aqui um esclarecimento para vocês, é referente ao Thiago Maia, que muitos estão me perguntando, corintianeiro, estamos ouvindo aí, não sei qual canal que foi. Fiel, pelo amor de Deus, eu não tento promover o meu nome aqui com canais que são companheiros de trabalho, tá? Não tenho amizade, mas são companheiros de trabalho. Jamais, e nem sei qual canal que deu, mas perguntando sobre Thiago Maia no Corinthians. Eu vim aqui esclarecer para vocês que o Corinthians negociou sim com o Thiago Maia, tá? Lá no início do mandato do Augusto Melo. Não estou dizendo aqui que é impossível o jogador vir, mas o Thiago Maia já está praticamente tudo acertado com o Inter de Porto Alegre. Pode ser que a negociação mele e o Corinthians venha contratar o jogador? Pode, mas Thiago Maia hoje no Corinthians é muito difícil. Tanto é que ele já está quase tudo acertado com o Inter, porque o Flamengo queria repor a posição contratando o Maicon. Então não acredito que o Thiago Maia possa vir ser jogador do Corinthians, tá? Mas no futebol nós sabemos que é tudo dinâmico. Olha essa novela que virou aí do Kaká, até ele poder chegar em São Paulo. Sabemos que contratações, fiel, enquanto você não pôr o nome no papel, seguem aberto, tá? Então, Thiago Maia, as informações que tem, eu ainda apurei informações aí com todo respeito a vocês e aos inscritos que perguntaram para saber realmente sobre o Thiago Maia, tá? Para não trazer nenhuma bobagem aqui. Mas hoje, entre Corinthians e Thiago Maia, não existe absolutamente nada, ok? Fiel, tudo explicadinho para vocês, detalhado. Então, quero agradecer demais a sua presença, o meu muito obrigado e vai Corinthians!